Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo para vocês. Ciúmes retroativo. Vamos falar sobre o funcionamento do cérebro. E quem quiser atendimento, tem meu Instagram, tem meu contato. E é um prazer estar falando com vocês aqui. Galera, muita gente sofre de rebeca, de toque. E as mesmas regiões do toque é as mesmas regiões que pegam a rebeca, né? O giro simulado é o circuito instintivo de medo e pavor. Quando a pessoa fica sabendo do passado do outro, vai atingir também o giro cingulado, né? E aí vem o córtex orbital, que ele é responsável pelos circuitos de detecção de erros. Por isso que tem a necessidade de ter certeza, necessidade de que se a pessoa está falando a verdade ou não, de confirmar, né? O corpo estriado tem uma grande importância também, que é a transmissão automática que compõe a região do cérebro. É o movimento, né, do motor físico junto com o núcleo caudado, né? Que faz uma automática estação de filtragem que controla o pensamento. Ele serve como se fosse uma engrenagem. Então, o corpo estriado ele é responsável por travar a sua mente, junto com o núcleo caudado, que é a transmissão automática para os pensamentos. Quando você não aceita, não dá as boas-vindas para os pensamentos, qual a tendência? Travar. Porque se você resistir, você vai travar os pensamentos e as imagens e os sentimentos. Se você aceitar, você colaborar, deixar os pensamentos irem, você vai ajudar o núcleo caudado a destravar os pensamentos, né? E toda essa parte do toque, do rebeca, fica do lado direito do cérebro, né? Porque o núcleo caudado é uma estrutura de substância cinzenta, gente, localizada, né, no telecéfalo, que faz o tele, né, faz a ligação ao lado da parede lateral dos ventrículos laterais. É uma massa volumosa, né? É uma forma de pera. E o núcleo caudado é composto por cabeça, corpo e cauda, né? E é interessante que ele serve como fosse uma engrenagem. Ele é responsável pela influência de aprendizagem, enfim. Ele que é responsável aí de uma certa forma, travar os pensamentos, né? Os pensamentos. E aí vem a angústia, porque a pessoa não quer pensar mais nisso. A pessoa não quer pensar mais nessas questões. Por isso que é levado à obsessão, depois à compulsão, para a pessoa começar a se aliviar das suas angústias, né? E isso é interessante a gente falar sobre isso, porque tem o córtex motor orbital, que é responsável pelo circuito de erros, né? E a função é muito interessante para a mente. Por isso a necessidade de perfeccionismo, de regulação, processamento de emoções, tomada de decisões. E ele que é responsável de você checar, stalkear, perguntar. Ele que é o responsável de você perguntar várias vezes para a pessoa a mesma coisa. E aí o pensamento não sai da cabeça, ao ponto de o paciente achar que isso faz parte da vida dele. E é um terror, né? E tem o giro cingulado, que ele fica em cima, né, do lado direito ali, parece um C.
que ele vai evocação de memórias, aprendizagens, respostas emocionais, controle, agressividade, respostas emocionadas à dor, né? E ele também está englobado ali a questão dos ciúmes, né? A gente pega aquela região ali do C, uma capa, ela mesma é responsável pela dor da tatuagem, a dor de um corte, a dor de uma queimadura na frigideira. E os ciúmes aciona também o giro cingulado, né? Questões agradáveis, emoções, processamento de emoções, tudo isso ele é responsável pela dor, né? Pela dor. Interessante, por isso que é responsável aí, os ciúmes é o sentimento mais forte que o ser humano pode sentir. Justamente porque ativa essa parte do cérebro. Por isso que é muito importante a gente conhecer a parte também do córtex anterior cingulado, né? Que é o circuito intuitivo de medo e pavor. Lá que a região do Rebeca se encontra. O Rebeca se encontra no giro cingulado, né? E aí vai atingir as memórias traumáticas para alguns, que vai ter sensação de abandono, traumas, falta de afeto, negligência da infância, né? Vai gerar baixa autoestima, competição, vai gerar todas essas questões, porque estão lá no núcleo caudado, onde mora a raiz dos ciúmes, que vai atingir aí até a zona de dor. Por isso que, porque quanto mais você lutar, pior fica, né? E aí tem um tálamo, né, que ajuda aí o cérebro transmitir memórias associativas. O tálamo está localizado no diencéfalo, uma região central no cérebro que permite transmitir, integrar impulsos motores, né, sensitivos entre o sistema nervoso e central da mente, né? É o que regula a consciência, regula o apetite, a sede, controla os movimentos voluntários. Ele participa na linguagem, na memória. E ele que dá respostas rapidamente aí das memórias associativas, que vai ligar de fato com o giro cingulado, né? Que está aí a Rebeca, os ciúmes do passado, né? Ele que interpreta e processa as informações. E aí muita gente aí, quando vai dormir, né? Tem gente aí que tem aí a síndrome de Rebeca noturna, começa a ter um pesadelo do marido, um pesadelo da esposa. E muita gente aí começa a ter sensações ruins nos sonhos e acorda já com o pensamento já relacionado ao passado da pessoa. E toda essa parte aí é evoluída ao toque. Ao toque. Por isso que toda essa parte aí são ligadas, né? Ligadas, né? E o giro cingulado, onde tem a Rebeca, fica no centro do cérebro, a parte mais profunda do córtex. Interessante falar que eles estão ligados ao centro de instinto de controle do coração e responsável da sensação de que algo terrível vai acontecer. E se não agirmos de acordo com nossas compulsões, vai piorar. Por isso que dá adrenalina. Por isso que alguns começam a ter síndrome do pânico. O toque, a Rebeca, causa para alguns aí sentimentos de pânico. Que o córtex gasta pouca energia de certa forma. E o corpo estriado aumenta significativamente, né? Então, se você começar a falar, não sou eu, é o toque, é o Rebeca, essa é a função de a gente destravar o giro cingulado e o núcleo caudado. Porque hoje, pelas imagens que nós temos de tomografia das pessoas com a mente, né? É a mente humana, real, tomografia aí, né? Vocês vão ver nos vídeos. Pessoas que têm Rebeca e têm toque, a região.
Então, a pessoa fazendo 10 semanas de terapia, a mente dá uma mudança significativa sem remédios. E às vezes tem pessoas ansiosas que querem 1, 2, 3 semanas. Já querem resolver a situação. Tem casos que são 10 semanas de terapia. E as tomografias demonstraram isso. Pessoas que começaram a terapia e aí foi tirado o mesmo cérebro, né? De 10 semanas depois de terapia. A mudança que teve. Porque a pessoa quando está ansiosa, com toque, com Rebeca, com os síndromes do passado, a mente ela superaquece. E as regiões da frente, do lado direito, eles ficam ativas, né? Visivelmente na questão da tomografia, né? São sulcos, né? E hoje podemos dizer cientificamente que se mudarmos o comportamento, podemos mudar o cérebro. Se mudarmos as respostas comportamentais, as mensagens falsas do toque, da Rebeca, mudamos a parte circuita do cérebro, que causa o toque. E vai levando a melhoria dos sintomas e vai melhorando a qualidade de vida do paciente. Por isso que tem que dar uma resposta rápida e objetiva para a Rebeca, né? Por isso que é bom fazer terapia, saber como é que ocasionou toda essa situação. Porque o sistema de filtragem do corpo estriado muitas vezes funciona mal. Pode ser questão genética, pode ser questão que você não está sabendo trabalhar com ele, que tem que trabalhar em terapia, que é igual a fisioterapia, né? Saber trabalhar aquela parte, porque é preciso mudar o comportamento. E quando os pensamentos impulsivos, intrusivos, vão continuar lá, eles vão vir involuntário. Só que você tem que mudar as abordagens. E para mudar as abordagens, muitas vezes tem que saber como, e sozinho você não vai conseguir. Sabemos que o corpo estriado está funcionando, né? Ele envia mensagem o tempo todo, o tempo inteiro. Porque o núcleo caudado, o córtex pré-frontal, nossa mente ela é responsável pela nossa sobrevivência. E se a mente achar que realmente tem um perigo aparente, aí começa toda a confusão do tálamo e o hipotálamo, né? Que tem uma função de percepção sensorial. E muitas vezes essa percepção sensorial pode estar sofrendo por fantasia. Por isso que a mente, muitas vezes, ela não separa o real do imaginário. Não separa o passado, o futuro e o presente. E por isso que a mente sofre como se tivesse tudo acontecendo hoje. E que você é responsável por isso tudo e tem que passar limpo. E aí atingiu o ego, né? Porque a culpa também pode ser falta de filtragem do núcleo caudado. E a pessoa começa a se sentir culpado porque perguntou. E aí vem as culpas, né? Porque quando não há filtragem eficiente, a pessoa pode ficar sobrecarregada por impulsos intrusivos e agir de acordo com eles de forma inapropriada. E o paciente é tomado por ansiedade e pavor, né? E ele começa a achar que todos os pensamentos que passam por ele são verdades absolutas. As imaginações, começa a stalkear o Instagram. E todo mundo que talvez curtiu a foto da mulher dele alguns anos atrás, foram homens que ficaram com ela. E aí vem a necessidade de ter certeza, de checagem, de perguntar. E aí o núcleo caudado começa a ir pro pau. Você tá entendendo? Porque esses impulsos intrusivos vai de agir de acordo também conforme as suas reações. E aí são chamados de preservações, né, de comportamento, que aumenta as compulsões. O paciente tem até a consciência de que esses pensamentos são irracionais, são inapropriados, mas mesmo assim eles cedem a ele. O pensamento e o consciente necessário, né, parar de controlar
os pensamentos e começar a checar em outras coisas. E aí tem a região também lá da parte do núcleo caudado, corpo estriado, que vai pegar aí as pessoas que têm síndrome de Tourette. Por isso que é comum pessoas que têm autismo, síndrome de Tourette, também ter toque e também ser possivelmente sofredores do síndrome de Rebeca. Só basta ser sorteado aí. Porque a função da terapia é fazer que os pacientes comecem a entender o acontecimento que passa na sua mente, no seu cérebro, para que possam usar o córtex a fim de ajudar a evitar os comportamentos inapropriados. Por isso que eu acredito nisso, né, científico, e eu passo isso para os meus pacientes, para eles entenderem cada parte do cérebro, quais são os responsáveis do cérebro e o que ele tem que fazer. Por isso que o paciente que vem aqui, ele tem uma resposta e uma melhora quase de imediato. E a tarefa de como ele agir com o córtex, com o núcleo caudado, com o tálamo, né? Porque, de uma certa forma, a mente fica tipo travada, com a marcha travada, né? E as células para você fazer. Porque os resultados, os pensamentos intrusivos, persistentes e sensações de algo está errado. Então o giro singulado que é responsável por isso. Por isso que destravar o cérebro tem que ter paciência. Porque tudo isso fica do lado direito do cérebro, entre a orelha e o olho direito. Orelha direita e olho direito. Essa região da frente e de trás. Aqui que está o conflito da mente. Do toque do Rebeca, fica do lado direito do cérebro. Isso comprovado pelos exames de tomografia, né? É o que leva aí a sensações terríveis que algo não vai bem. E fica na tentativa de fazer a sensação desaparecer. E aí usa a namorada, o namorado, o marido para ele se livrar dessa dor, né? Por isso a necessidade de ficar perguntando toda a vida a mesma coisa, né? Que o corpo estriado, o córtex orbital, né? Muitas vezes vai ser aliviado por uma pergunta. A mulher responde, alívio. Talvez um dia, algumas horas, mas aí volta de novo. Porque ele não fez o ataque de forma correta. Muitas vezes, o núcleo caudado direito que está travado. Por isso que a aceitação dos pensamentos, você aceitar, acolher, é o melhor remédio. Resistir é o oposto. Se você resistir, você está só fazendo com que os pensamentos e os sentimentos aumentem. Se você perguntar, o alívio vai ser transitório. Se você aceitar e não perguntar mais, o alívio vai ser duradouro. Então não se envolva com pensamentos. Porque todo sentimento negativo existe para caminhá-lo de volta para você, né? Agora, se você resistir, vai voltar mais ainda. Por isso que você tem que acolher esses sentimentos e botar na consciência. Porque uma emoção negativa, gente, só emerge quando você está pronto para se libertar dela. Quando você libera os sentimentos negativos em torno de um tema sobre o qual você está ansioso, com ciúmes, né? O certo é você não se envolver com eles. O acolhimento é uma prática muito forte. E o oposto, lembre-se, é resistir. No começo vai ser um pouco difícil, mas essa técnica é muito eficaz. Quando você permite que o sentimento ruim seja só o sentimento ruim, você está ajudando o seu núcleo caudado, o seu giro cingulado, destravar. E com o tempo, os seus pensamentos obsessivos e negativos irão passar. Acredite. Um forte abraço.